Uma das piores traições que o Bolsonaro fez foi de... Fala, pessoal. Eu sei que muitas pessoas não me conhecem, mas a partir de hoje quero fazer alguns vídeos react para, né, estar conseguindo monetizar o canal. E no vídeo de hoje eu vou começar com um vídeo que eu, assim, considero um dos mais importantes, principalmente para quem já foi bolsonarista. Bom, infelizmente já fui bolsonarista, mas graças a Deus não sou mais. E acredito que o que me fez ter uma nova perspectiva, né, e ver que, de fato, aquilo lá era tudo uma farsa, né, para além das próprias traições do Bolsonaro, também teve um discurso muito importante que o Kim Kataguiri fez quando ele se candidatou à presidência da Câmara em 2021. Importante destacar também que nessa eleição candidatou tanto o Baleia Rossi quanto o Arthur Lira. E dentro das opções ali, às vezes alguns bolsonaristas falam do próprio Arthur Lira, sendo que, na época, votaram nele para a presidência da Câmara, né? E reelegeram ele em 2023 e também votaram no Hugo Mota em 2025, né? Bom, chega de enrolação e vamos para o que interessa. Candidato à presidência da Câmara também. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados e deputadas, peço licença, não costumo fazer isso, na verdade é a primeira vez que faço nessa tribuna, para ler brevemente um discurso voltado aos senhores e a todos aqueles que nos assistem. Nós não podemos ter uma eleição para a Câmara dos Deputados em que buscamos uma possível solução para os nossos problemas, nós, deputados. Quem precisa de solução para os seus problemas é a população brasileira. Todos sabem que nós vivemos uma crise institucional nos três poderes, sem precedentes. O discurso aqui é no sentido de resgatar a credibilidade da Câmara dos Deputados. Sabemos que o Executivo sempre interferiu e interfere nesse exato momento nos trabalhos dessa casa, em especial por ocasião das eleições. Nós não podemos, e aqui já revelo parte da pegadinha, porque o deputado Marcel Van Hatten leu o trecho desse discurso, não podemos ter uma Câmara que não cria leis, que não fiscaliza e que não representa os anseios do povo. O poder legislativo não pode ser subserviente ao executivo e submisso ao judiciário. Alguns de vocês devem ter estranhado o uso das palavras, a concatenação da sentença. Pior que eu, no caso, lembro bem desse discurso. Ele foi realizado pelo próprio Bolsonaro em 2017, se não me engano, quando ele lançou uma candidatura à presidência da Câmara, no caso, uma candidatura de protesto. E assim, para quem é ex-bolsonarista, assim, vendo como foi o governo Bolsonaro com esse discurso que o próprio Bolsonaro fez, assim, dá uma tristeza de imaginar que em 2018 o Bolsonaro teve todo o potencial para mudar o Brasil, mas infelizmente, por uma série de motivos, ele acabou traindo essa causa, né, e deu no que deu aí, né? Mas vamos deixar o Kim falar mais. Porque esse discurso não é meu. Esse é o discurso que na legislatura passada levou o deputado Jair Messias Bolsonaro à tribuna da Câmara para pedir o voto de seus colegas. Ainda dizia ele: espero que haja segundo turno. Sei que as minhas chances são remotas. A minha chance só não é menor do que daqueles que não são candidatos. Mas patrioticamente eu me exponho, porque acredito no Brasil e em muitos de vocês aqui dentro. Uma legislatura depois, e o presidente Jair Bolsonaro está fazendo exatamente o que o levou a se candidatar à presidência da Câmara dos Deputados na legislatura passada. 110 bilhões de reais em cargos. A Fundação Nacional da Saúde, para dar nome aos bois, o FNDE, o SUS e a educação básica do Brasil
nas mãos de indicados, condenados, réus, denunciados por corrupção, lavagem de dinheiro, concussão, peculato. É na mão dessa gente que esses cargos se encontram hoje. É interessante destacar aqui, né, que muitos bolsonaristas, por vezes, comentam: ah, mas por que vocês ficam enchendo o saco daquele tal de Augusto Aras, das indicações do Bolsonaro para o STF? Né? Claro, são indicações muito importantes, muito relevantes, mas é interessante destacar aqui que o Bolsonaro, para além dessas indicações que eu mencionei, ele também fez indicações ainda muito piores, né? Principalmente em cargos que movimentam muito dinheiro. Né? Tanto que o governo Bolsonaro, às vezes o pessoal fala: ah, não teve corrupção. Gente, assim, não sejam cegos. O governo Bolsonaro ali teve corrupção pra caramba. Né? Assim, basta você querer ver. Né? Mas vamos deixar o Kim falando um pouco mais. Isso para não falar das emendas parlamentares. O problema não foi só emenda parlamentar, né? Por quê? Porque durante o governo Bolsonaro, ali foi onde nasceu o orçamento secreto, que aquilo lá é uma das maiores aberrações que existem. Pra vocês terem ideia, agora, em 2026, a Câmara dos Deputados, ela vai gozar mais recursos do que o próprio governo federal. Ou seja, se você é um gestor público, você não precisa se preocupar se você vai ter um projeto de país. Não, é só você ter aliança com o deputado e com o senador certo, tá tudo tranquilo aí. Né? Temer conseguiu bater o recorde de emendas parlamentares no seu governo. E o seu governo teve reforma trabalhista, fim do imposto sindical, reforma do ensino médio, PEC do teto e 2 denúncias. Nem o Temer, que teve que enfrentar 2 denúncias em plenário, pagou tanta emenda quanto Jair Bolsonaro. Aquele que ia acabar com a mamata, aquele que ia acabar com o toma lá da cá. De fato, ele não acabou com nada disso e até aumentou. Ele acabou com o toma lá da cá. Agora o que a gente tem é o toma lá, toma lá. Ele entrega os cargos, ele entrega os ministérios, ele entrega as emendas, mas não tem nenhuma reforma aprovada em plenário. Não tem nenhuma privatização aprovada em plenário. Até sobre essa questão das reformas, quando o Bolsonaro, ele aprovou a reforma da Previdência, aquilo lá, eu acho que foi a única reforma aprovada durante o governo dele. E a reforma da Previdência, basicamente não foi nem algo que ele fez ali. Já tinha vindo do mandato do Temer, pronto para ser sancionado ali durante o governo do Bolsonaro. E o que o Bolsonaro faz? Tira os militares da Previdência. Ou seja, enquanto milhares de pessoas estão demorando para se aposentar, né? Agora, por causa do Bolsonaro, se você for um militar ali, tranquilo, de boa, não precisa fazer sacrifício nenhum, esforço nenhum. O governo sequer as apresentou. E nos poucos projetos que apresentou, não fez nada para que fossem aprovados dentro dessa casa. E os senhores sabem que eu estou falando a verdade. A Casa Civil não existe mais. Virou um parquinho para marmanjo andar de FAB pelo país e ficar... Até sobre a Casa Civil, é interessante comentar que o primeiro Casa Civil que o Bolsonaro teve, que foi o Onyx, o Lorenzoni, ele próprio, antes mesmo de assumir, admitiu que tinha recebido dinheiro de Caixa 2 durante a campanha dele, pediu desculpa e ficou por isso mesmo. Né? E pior do que isso foi o Ciro Nogueira, que, para além de ser o pai do orçamento secreto, também é o maior lobista do Banco Master hoje dentro do Senado. Né? O Daniel Vorcaro só conseguiu fazer o estrago que fez por conta dos contatos que o Ciro Nogueira apresentou ali. Né? E até comentando sobre o escândalo do Banco Master,
né? Além dele pegar a República inteira, ele foi um escândalo que se iniciou durante o governo Bolsonaro ali, né? Ou seja, é esse tipo de coisa que estamos lidando. É com esse nível de traição que estamos lidando. Mas vamos ver mais do discurso. Sendo chamado de ministro. O governo se isenta de toda e qualquer responsabilidade das matérias que manda para essa casa. Joga nas costas do parlamento. Por isso, eu lanço essa candidatura de protesto para mostrar o quanto o presidente Jair Bolsonaro não é nada mais do que um traidor. E essa não é a primeira vez que ele trai a população brasileira. Traiu quando prometeu acabar com reeleição, mas nunca mandou o fim da reeleição para o plenário dessa casa e já está em campanha para 22. Não só ele estava em campanha para 22. Além do Bolsonaro ter prometido acabar com a reeleição, ele, em 2022, né, através da PEC Kamikaze, tentou fazer assim, a compra de voto mais descarada possível. Desde auxílio táxi, auxílio caminhoneiro, tudo. Aquilo lá. E podem ter certeza que, com relação a isso, né, o Bolsonaro, ele abriu essa possibilidade e agora, podem ter certeza, agora, em 2026, o Lula, tudo que ele puder gastar de dinheiro para, sejamos sinceros, comprar voto esse ano, ele vai fazer. E quem abriu essa possibilidade? O Bolsonaro, né? Traiu quando disse que ia enfrentar os abusos do Supremo, mas pediu para os seus senadores tirarem as assinaturas da CPI Lava Toga. Vetou o projeto desta casa, que limitava decisões monocráticas do Supremo e se tornou amigo íntimo de Dias Toffoli, que ele, deputado Jair Bolsonaro, chamava de advogado do PT, hoje chama de amigo. Até sobre o Dias Toffoli é interessante comentar aqui. Enquanto os bolsonaristas batem muito no Alexandre de Moraes, curiosamente eles não batem no Toffoli, né? Desde que o Toffoli, na época, em 2019, blindou o Flávio Bolsonaro ali, das rachadinhas ali, e também o Toffoli atuou dentro do sistema judiciário para blindar o governo Bolsonaro dos escândalos que já estavam começando a pipocar ali. O Toffoli também foi o criador do inquérito das fake news. E para além disso, o próprio Toffoli também, ele está sendo assim o maior protetor, né? Ele está tentando acobertar o caso hoje do Banco Master, né? Então, né, é bem interessante o Kim ter comentado nesse discurso da relação muito próxima que o Toffoli teve com o Bolsonaro. Traiu quando disse que ia promover uma agenda reformista e de privatizações, mas manteve a EBC com comentarista como se fosse a Coreia do Norte dando vivas ao presidente da República, fazendo propaganda estatal. Até sobre a EBC, é interessante comentar que o Bolsonaro disse que ia privatizar a EBC. Não privatizou a EBC, transformou a EBC num puxadinho ali da TV Record, que ficava passando só aquelas novelas bíblicas do Edir Macedo. E com a EBC, o Lula aproveitou para ficar enchendo de companheiro lá, gastando rios de dinheiro. Ali, né, vocês sabem, né, como é que acontece lá também, né? Passou 2 anos de mandato e até agora o que a gente tem é 1/3 de reforma tributária, com os outros 2/3 prometendo o CCPMF. Sobre a reforma tributária também, né, o governo Bolsonaro conseguiu ser tão patético nisso que o Paulo Guedes, né, se hoje a gente tem uma reforma tributária muito ruim que foi aprovada no governo Lula, né, o Paulo Guedes teve a chance de fazer uma reforma tributária que fosse, no ponto de vista econômico, liberal, que reduzisse impostos, tudo. Ele, na época, tinha pedido para o pessoal da Receita Federal elaborar uma reforma tributária, né? Ou seja, não adianta a gente ficar reclamando, achando ruim, né? Se, quando eles tiveram a chance, não fizeram. Né? Eu acho que uma das piores traições que o Bolsonaro fez
foi de ter a chance de fazer e não fez. Isso eu acho muito pior, né? E tão ruim quanto isso é o seu filho hoje, o Flávio, assim, de uma maneira patética, tentar dizer que vai fazer alguma coisa, sendo que nem o próprio pai fez. Traiu quando disse que ia acabar com uma mata, mas deu 4 milhões de reais para o seu filho Carluxo contratar uma equipe de propaganda sem licitação durante a pandemia. Disse que ia acabar com a mamata, mas dobrou os gastos com cartão corporativo. Disse que ia acabar com a mamata, mas pagou 41 milhões de reais para a empresa da esposa do seu advogado. Traiu quando disse que ia nomear um ministério técnico, mas escolheu 2 ministros da educação que não sabiam falar português. Um por não ser brasileiro, outro por seu analfabeto funcional. E o terceiro, eu nem vou citar, porque eu não sei se o currículo é verdadeiro ou falso. Nossa, mas pior que essa dos ministros da educação, vergonhoso isso aí, sério. O cara colocar um ministro da educação que sequer sabe falar português, depois o outro ser um completo analfabeto, que é aquele tal de Weintraub, depois colocou aquele tal de Decotelli que o currículo dele era falso, aquilo lá, né? Como se a pessoa fosse na entrevista de emprego, né? Apresentasse um currículo ali, né? Todo falsificado ali, é contratado, né? Assim, gente, assim, tipo, eles não viram nada aquilo lá, não fizeram checagem nenhuma, né? É complicado, viu? Né? E o outro, que foi nomeado depois, era um pastor ladrão também. Traiu quando disse que ia combater o crime, mas mandou medida provisória para essa casa para extinguir o COAF. Pediu foro privilegiado para o filho, barrou a aprovação da PEC da segunda instância, suspendeu o julgamento de homicida, ladrão, estuprador, sancionando sem conversar com a magistrada a emenda do juiz de garantias. Sancionou também a lei de abuso de autoridade contra policiais, juízes e promotores. Sobre a lei do abuso de autoridade, né, isso aí dói. Toda vez de lembrar que o Bolsonaro tinha um discurso contra a bandidagem, contra o crime organizado, né, ele também, né, tinha inclusive até mesmo prometido implementar o excludente de ilicitude, onde, né, o policial, no exercício da profissão, né, ele, em caso de necessidade ali, poderia levar um bandido, um criminoso, sem, né, ter que ficar respondendo processo, isso e aquilo. E é uma coisa realmente necessária e importante. Aí o que foi aprovado no governo Bolsonaro? Abuso de autoridade contra policial, né? Hoje em dia, se o policial faz qualquer coisa ali, já tá tendo que responder um monte de coisa, isso e aquilo. E o bandido ainda sai pela porta da frente da delegacia ali, antes mesmo do policial terminar o turno, né? Aí agora os bolsonaristas querem dizer que vai combater crime. Vai nada. Tudo isso para proteger a si mesmo e a sua família de quadrilheiros, vagabundos e corruptos. Por isso, lanço essa candidatura de protesto com pauta única. O impeachment. Se estão incomodados em ser chamados de vagabundo, quadrilha e corrupto, me processa e ganha na justiça. Eu sei que não tem culhão para isso. Tem culhão para ficar falando na internet. Chega no plenário. É tudo tchutchuca do Centrão. É tudo venda de voto, enquanto iam pra rua pedir Lava Jato, pedir COAF com Moro, pedir prisão em segunda instância, não pedia liminar pro Gilmar Mendes no Supremo, Até sobre o Gilmar Mendes é outro que os bolsonaristas não podem falar nada, senão já sabe aí, né? Em 2019, quando eu me candidatei à presidência dessa casa, muitos colegas diziam que eu não deveria me candidatar porque não estaria na linha sucessória da presidência da República, porque não tenho 35 anos. Sobre essa coisa da linha sucessória, assim, tipo, só em casos extremos, assim, o presidente da Câmara dos Deputados
no caso ali do Congresso Nacional, ter que assumir a presidência da República. Então, tipo, parece mais aqueles argumentos retóricos, tipo, você não sabe muito o que você responder ali, joga qualquer coisa ali. Veja só que ironia! Os mesmos que diziam que eu não poderia estar na linha sucessória da presidência da República por não ter 35 anos e que a casa não poderia perder essa prerrogativa, hoje votam num réu, num condenado que estará fora da linha sucessória, não por falta de idade, mas por denúncia de corrupção. Exatamente os mesmos que diziam que eu não estaria na linha sucessória, votam num sujeito condenado em segunda instância por improbidade. Votam num sujeito réu por corrupção e lavagem de dinheiro. E acham que isso é ser conservador. Acham que isso é ser liberal. Isso é ser ladrão, somente. Carlos Lacerda sentiria vergonha de ver um verme como Jair Bolsonaro chamando-se de conservador. Roberto Campos teria vergonha de ver um senhor como Paulo Guedes intitulando-se liberal. Ulisses Guimarães, em 1973, quando lançou uma candidatura contra a farsa da ditadura militar, seu objetivo era expor a farsa do regime que montava um teatro travestido de eleição presidencial. E o deputado Eduardo Bolsonaro, que grita no fundo, parece muito másculo agora, mas quando lhe chamei em debate, por repetidas vezes, na tribuna e no plenário dessa casa, fugiu com seus seguranças da Polícia Federal. Gente, o Dudu Bananinha, desde essa época, não tinha coragem pra nada. Imagine agora que tá aí refugiado nos Estados Unidos. Por não ter a hombridade de falar no olho a olho. Parafraseando o doutor Ulisses, eu não sou o candidato vitorioso, eu sou o anticandidato para denunciar a anti-eleição imposta pela anti-república, fustigada pela compra de votos com cargos e emendas. Essas palavras do doutor Ulisses. Agora, minhas palavras. Prefiro perder uma eleição do que perder a minha alma. Prefiro perder uma eleição do que manchar o nome da minha família me associando a criminoso. Esse é o tipo de coisa que a direita precisa, gente. Assim, até quando vai ficar aquela coisa ali? Não, a gente tem que ter não sei o quê, carguinho, não sei o quê. Não, a gente tem que fazer uma acomodação, não sei o quê. Gente, assim, se vocês querem realmente mudar alguma coisa, estejam dispostos a fazer sacrifícios. Essa vergonha eu nunca vou dar para minha família. Se prepara, Jair Bolsonaro. A sua hora vai chegar. E chegou, né? Agora, recentemente agora, né, o Bolsonaro foi transferido para Papudim agora. Né? Ou seja, é o Bolsonaro, nossa, lembrando agora, daquele vídeo que o Bolsonaro falou, a Papuda lhe espera. Assim, é irônico a gente imaginar que o Bolsonaro, em 2017, falava da Papuda ali, hoje acabar terminando na Papuda, né? Quem vende a alma ao demônio aprende que o capeta cobra com juros e correção monetária. Vamos aguardar o resultado da presidência. Essa frase é realmente impactante. Quem vende a alma ao demônio, o capeta cobra com juros e correção monetária. Gente, frase memorável do Kim. Baita frase. O relacionamento do Bolsonaro com a presidência nos próximos meses. Obrigado, presidente.